O Evangelho de Cristo nos aperfeiçoa até a volta dele. Carta que Paulo escreveu aos Filipenses, né, a igreja de Filipe, no momento em que ele estava ali aguardando ser julgado em Roma, então ano 60 alguma coisa depois de Cristo, e ele escreve a carta a esses irmãos, e ele cita que era com grande alegria que ele escrevia essa carta aos irmãos lá em Filipe, né, a igreja em Filipe. Ele, na sua segunda viagem missionária, Paulo ele inicia algumas igrejas, e dentre elas essa igreja de Filipe, e ali Paulo ele viveu grandes experiências. Uma delas foi um dos primeiros batismos que houve na Europa, foi o batismo de Lígia. Ela temendo a Deus, a ela foi apresentado o Evangelho de Cristo, e ela e toda a sua família foi batizada. Paulo ele foi preso por uma situação, e ali na cela ele cantava louvores, ele e Silas cantavam louvores de glorificação ao Senhor, e houve ali um grande terremoto, e ali o carcereiro ele tentou tirar a sua vida, mas Paulo o impediu e apresentou também a ele esse evangelho. E então nós vemos que foi uma igreja estabelecida, mas uma igreja estabelecida com sinais. Com sinais. E Paulo, quando ele escreve, ele faz menção de algumas coisas. Ele faz menção que, uma das menções que ele faz é que essa igreja que foi estabelecida na década anterior, né, no ano 50 alguma coisa, assim, foi uma igreja que sempre o ajudou nas suas necessidades. Então, uma igreja que o que ela tinha, e é difícil falar de dinheiro, né? É difícil falar de dinheiro. Mas o que ela tinha, o poder aquisitivo que ela tinha, ela botava em bom uso. Então, eram as missões que ajudava Paulo, uma igreja que ajudava uns ajudavam aos outros. Então, assim, é uma igreja que nós vemos no início, né? Ali, não havia entre eles falta alguma. Então, Paulo via naquela igreja um entendimento que eles juntavam tesouros no céu, onde nem a ferrugem e nem o fogo podem consumir. Mas era uma igreja que vivia a eternidade. Paulo fala a respeito da cooperação daquela igreja, né, do seu ministério. Paulo ele fala que ali foi pregado o evangelho genuíno. E esse evangelho genuíno, ele prepara o homem para os bons e para os maus momentos. Às vezes, quando nós temos fartura, é uma bênção, mas quando nós passamos necessidade, o Senhor ele nos instrui em todas as coisas. Então, tanto nos bons como nos maus momentos, se nós estivermos firmados em Cristo, nós vamos superar. Paulo fala que essa igreja, que a eles foi pregada em amor, em sinceridade, que eles experimentariam coisas excelentes da parte de Deus. Se você vive com esse entendimento, você vai experimentar coisas excelentes da parte de Deus. Paulo ele falava de frutos de justiça. Frutos de justiça não para a glória do homem, mas para a glória de Deus. Porque a ele é dada toda a glória. Mas Paulo ele fazia uma advertência. Paulo ele falava que mesmo que aquelas pessoas vivessem esse momento, né, do evangelho genuíno, algumas pessoas ali em algum momento, em alguma situação, eles também pregavam o evangelho, mas eles pregavam com outras intenções. É triste isso, né? Alguns pregavam esse evangelho com vaidade em seus corações, para sua própria glória, pregava um evangelho de contendas. Olha, vamos separar esse daqueles, de contenda, irmãos contra irmãos. Paulo falava que não poderia haver no meio daquele povo nem o tropeço e nem o escândalo. Olha só que coisa séria. Porque
o evangelho genuíno, nós temos Cristo como nosso exemplo. E olha só que coisa interessante. Cristo mesmo, e isso é citado na carta, Cristo mesmo sendo filho de Deus, ele não desejou ser igual a Deus na sua humanidade. Ele não desejou. Então, nós podemos ver que no capítulo 2, dos versos 5 a 9, de 5 a 10, ele falava que a glória que ele esperava não era do homem. A honra, melhor dizendo, a honra que ele esperava não era do homem, mas era de Deus. E Deus o honrou. E ele sabendo que Deus o honraria, ele foi obediente. E obediente até a morte de cruz. No passado, uma das mortes mais terríveis que havia, ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz. E em tudo que ele fazia, ele fazia para que a glória fosse do Pai. Olha só que interessante, né? Ele se esvaziou de si mesmo para que a glória fosse de Deus. E nós precisamos agir assim também. Meus irmãos, quando nós vivemos o Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho de Cristo, a glória que é em nós, ela não pode ser nossa, mas ela tem que ser de Deus. Tem que haver alegria em nossos corações, amor, sermos genuínos ao Evangelho de Cristo. É assim que nós temos servido a Ele, dessa forma que nós temos servido ao Senhor. Se sim, nós o servimos em obediência. Servimos com humildade em nossos corações, para louvor e glória dele, do nosso Deus. Mas nós precisamos constantemente lutar contra esse sentimento que muitas vezes sobe em nós, no nosso coração, na nossa mente. Nós servimos a Ele muitas vezes com contenda, com porfia, com inveja. Isso não pode haver em nossos corações. A glória manifesta em nós, ela tem que ser para Deus. A glória manifesta em nós tem que ser para Deus. Nós gostaríamos de finalizar esse vídeo citando uma saudação tão singela que Paulo fez no início da sua carta. Ele fala assim: graça a vós e a paz de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Então, a graça e a paz que Deus pode dar, ela só é experimentada por uma igreja que serve a Cristo em amor. A graça nos fala de Deus, na sua infinita misericórdia. Ele entrega o seu Filho a morrer na cruz por nós. E eu queria só terminar lendo um verso da palavra do Senhor, alguns versos que estão no livro de Isaías, no capítulo 53. Isso fala o seguinte: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. A graça de Deus nos alcançou. Moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, nós como igreja, uma igreja firmada em Cristo, nós precisamos diariamente gozar dessas duas dádivas que Deus tem para nós. Sabemos que fomos alcançados pela graça de Deus e sabemos que nós gozamos da paz de Cristo. Que o Senhor possa nos abençoar e nos vemos no próximo vídeo.